Olá! Sejam muito bem-vindos à nossa live direto ao ponto com Flávia Marinho e o nosso convidado de hoje, o nosso Johnny Guimarães. A gente vai fazer uma live muito especial, trazendo aqui para vocês uma ação que, sem dúvida, tem transformado a vida de muita gente, de muitas pessoas que precisam fazer tratamentos, que precisam de um fôlego financeiro, mas, sobretudo, de pessoas e de advogados que precisam também ter um fôlego ali no seu escritório. Hoje a live vai estar sensacional. Quarta-feira passada a gente não pôde fazer, né, em razão das crianças estarem doentes. E hoje a gente promete bastante aqui. Estou esperando o nosso convidado de hoje. Deixa eu ver se ele já chegou aqui. Acho que ele já tá por aqui, Johnny. Tá por aqui? Então vamos lá. Vamos começar. Já peço a você, encaminha aqui essa live para algum advogado que você sabe que está precisando se atualizar, que está precisando de um novo produto, que está precisando de grana. Vai ser uma live muito especial aqui. Johnny, tá por aqui, meu amor? Seja muito bem-vindo. Olá, Flavinha. Obrigado por me ceder Tudo esse bom? espaço. Você é maravilhosa. Tamo junto demais. Espero que hoje a gente Somos. possa partilhar aí muita informação valiosa, porque é direto ao ponto, não é assim? Live direto ao ponto. Eu vou inclusive escrever aqui, live direto ao ponto, sem arrudeios, não é isso? Com Flávia Marinho. Lá vai eu digitando errado. E Jones Guimarães. Jones, se eu errar teu nome, tu fica tranquilo aí. Vamos Tranquilo. lá, deixa eu fixar isso aqui. Fixar comentário. E ó, gente, eu quero saber aqui quem já atua no direito do trabalho ou quem atua no direito da saúde. Então, quem atuar no direito do trabalho, escreve aqui trabalho. E quem atuar no direito da saúde, escreve aqui saúde. Se você atuar no direito do trabalho e no direito da saúde, escreve trabalho e saúde. Vamos lá que eu quero ter um panorama, hoje eu quero fazer uma live um pouquinho diferente, uma live mais prática, direto ao ponto, como sempre, trazendo oportunidades para quem está aí do outro lado, mas uma live um pouquinho diferente, conhecendo o público que está aqui. Ó, Giovana colocou saúde. Vamos lá, se você atua no trabalho, você coloca trabalho. Se você atua no saúde, você coloca saúde. Se você já atua no trabalho ou em saúde, coloca trabalho e saúde. A Juliana Lima, Juju, um beijo, trabalho e saúde. Cláudia Zambuja também, excelente nas duas coisas que faz, nossa faixa preta aqui, marcando presença na live. Hoje, a gente vai fazer uma live destinada a advogados no geral, independente de atuar ou não na saúde, numa área que promete ser uma das melhores de 2026. Final de 2025 e 2026. Eu já vou dizer por quê. Na verdade, nosso convidado vai dizer por quê. Então, eu quero que antes da gente começar, você coloque ali nesse aviãozinho para que a gente traga mais pessoas, traga mais advogados, porque o que a gente vai falar aqui realmente vai transformar o caixa e a realidade de muitos escritórios. Bora lá, Johnny? Primeiro eu queria agradecer a você, dizer que é um prazerzaço ter você aqui. Você é um cara que eu admiro profundamente, cara fantástico, um excelente profissional e que vem ali galgando grandes conquistas com o suor do seu trabalho, com muita dedicação, mas também com muita estratégia e uma coisa que eu super gosto, indo sempre no caminho que ninguém está indo, sendo pioneiro. Eu gosto de gente audaciosa. Então, eu queria dizer que é uma honra ter um profissional gabaritado como você aqui na nossa live, direto ao ponto. Não à toa, um dos nossos faixas pretas, né? Então, seja muito bem-vindo, dê um oi pro pessoal. Explica rapidamente sobre o que a gente vai falar hoje. Ô, Flavinha, obrigado demais pelas palavras. Realmente, eu costumo sempre ir na contramão, né? Por eu estar no interior de um estado pequeno, no interior da Paraíba, uma cidade com 24 mil habitantes, é,
ninguém nunca imaginaria alguém conseguindo fazer grana através do digital, advogando e prospectando em todo o país. Sendo, inclusive, no FGTS, eu digo isso sem nenhuma falsa modéstia e sem nenhum peso de consciência, a maior autoridade do Brasil quando o assunto é saque do FGTS. Nós Com certeza. distribuímos por mês muitas e muitas ações e formamos as jurisprudências que os outros advogados hoje estão usando. Se pegar o número do processo e jogar lá no tribunal, vai cair na minha OAB, né? A probabilidade é de mais de 95%. E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre essa ação que eu vejo que é desprezada por escritórios de advocacia que trabalham com o direito da saúde, que trabalham com o direito do trabalho e também que trabalham lá no previdenciário com os benefícios por incapacidade, que Isso. poderiam estar explorando essa ação e conseguir bons honorários, né? O FGTS, no nosso escritório, ele é responsável por pelo menos 50% do nosso faturamento. Que você sabe, eu recebi de você, tá ali atrás, ó. Calma que a gente vai chegar, não tem spoiler. Calma que a gente vai chegar nessa parte. Calma. Primeiro de tudo, eu quero perguntar a você. O que é uma ação de saque de FGTS? Quais são as condições de saque de FGTS, na verdade? Ela pode se valer ali da via administrativa, ela pode ser na via judicial. Existe possibilidade que a gente pode fazer com mandado de segurança. Existe outra possibilidade que é através de ação de obrigação de fazer com pedido liminar. Fala para mim, vamos partir Tem muita gente que não tem a mínima noção do que é uma ação de saque de FGTS, nem como que essa ação poderia ser jogada ali no direito da saúde. Então, primeira coisa, o que é uma ação para saque de FGTS e ligando ali com o direito da saúde, quais são as possibilidades que a gente tem ali de efetivamente entrar com essa ação? Em que caso? Para que o advogado que esteja do outro lado saiba, não, eu tenho um cliente assim, eu poderia fazer isso. Vamos do ponto zero. Vamos lá. Vamos perceber a amplitude de possibilidades dessa ação. Tá. O que é o saque do FGTS para patologias graves? É oportunizado por via de lei sacar o FGTS em algumas hipóteses legais lá na lei do FGTS. Tá. E aí o STJ já definiu que esse rol que está lá na lei, que é bem pequenininho, ele pode ser ampliado sempre que a saúde puder ser comprometida e prejudicada. E isso nos dá uma infinidade de oportunidades. Flavinha, hoje eu abri uma caixinha de perguntas e me perguntaram: depressão dá direito, fibromialgia dá direito, FIV dá direito? E a minha resposta é uma só: Sim. sim, e depende de duas coisas. Sim. Depende da sua habilidade técnica como advogado Sim. e de um bom relatório médico que demonstre uma urgência, uma necessidade terapêutica, uma necessidade de tratamento e um custo envolvido. Uhum. Então Se a gente... vamos só simplificar antes da gente avançar. A ação de saque de FGTS, gente, é sacar o FGTS de alguém que tenha ali, direta ou indiretamente, pode ser um responsável, pode ser o cônjuge, enfim, a depender da situação, alguma patologia. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é o poder absurdo de escala que tem nessa ação. E ela pode ser utilizada como coringa ali no teu escritório, como LTV. Para quem não conhece, LTV acontece quando a gente oferta, o teu cliente ele passa mais tempo no teu escritório, o tempo que ele passa no seu escritório, você é ofertando ali, fazendo com que ele compre 2, 3, 4, 5 vezes a ação, tá? Uma determinada ação. Então, quando você vende ali o produto para o teu cliente. Então, veja, a ação de saque da FGTS, como o Johnny está bem colocando aqui, ela é uma ação que uma pessoa com qualquer patologia ou condição grave pode se valer para sacar o dinheiro do fundo de garantia. E o Johnny vai trazer aqui mais para frente, que eu também não vou dar spoiler, que não necessariamente o valor do saque é igual ao valor do tratamento e não necessariamente você precisa comprovar que utilizou isso para o tratamento. Porque o que a lei do FGTS fala, né, Johnny? Fala um pouquinho sobre isso. É que pessoas com determinadas patologias
podem sacar o FGTS. Ponto. E aí o que Johnny está trazendo aqui de forma muito estratégica. Existe sim, de fato, se você for pegar a lei, um rolzinho, uma listinha de patologias que a lei expressamente assim concedeu o direito de sacar. Mas essa lista, né, Johnny, ela é exemplificativa. Ou seja, ela não é exaurida ali. Concorda comigo? Explica isso um pouquinho para quem está ali do outro lado. Exatamente. A lei traz alguns casos. A Caixa Econômica vai dizer que aqueles casos eles não são exemplificativos, deveria ser taxativo. Mas aí é onde entra a mão do advogado especialista em ações de saque de FGTS, que vai conseguir demonstrar para o juiz que, mesmo não estando no rol, é possível. E não é uma coisa nova. Me surpreende dizer que as jurisprudências do STJ, no sentido de permitir o saque do FGTS para outras patologias que não as do rol, é de 2005. Em 2005, o STJ já dizia que o rol era exemplificativo. E sempre que a saúde pudesse ser comprometida, no caso concreto, a pessoa poderia pleitear sim e levantar o seu saldo do FGTS para fazer o tratamento. E aí vem justamente o X da questão. Como a lei, ela não. O espírito da lei não é garantir o tratamento, a gente pode ampliar esse saque para que as pessoas tenham melhor qualidade de vida. Que é isso que eu uso como gatilho de venda lá quando a pessoa chega no meu WhatsApp. A pessoa Mínimo chega. de dignidade, né, Johnny? Exatamente. A pessoa chega no meu WhatsApp dizendo que a casa não é acessível, né? Não tem ali os eletrodomésticos necessários para garantir mais dignidade para aquela pessoa. A pessoa chega para a gente dizendo que o carro que a família tem já está ultrapassado, não atende às necessidades da família, está muito na mecânica. Né? Então, como a gente não precisa comprovar, e não precisa porque a lei diz que é o direito, né? O direito é porque você tem a patologia e não que necessariamente você vá gastar tudo com o tratamento. Mas o que é importante nesse ponto? A gente precisa comprovar para que a gente consiga liminar. Né? Tem que ficar bem claro isso. O juiz só vai lhe conceder uma liminar se você comprovar a urgência e a necessidade. Senão, ele Claro. pode até dar o mérito lá no final do processo. Mas a liminar tem que ser no início. E aí a gente usa muitas estratégias. A gente tem o mandado de segurança, a gente tem como carro-chefe, a gente vai pela via do mandado de segurança justamente pela velocidade que ele é e que as liminares costumam sair. E alguns casos em que a jurisprudência ainda não está consolidada, para não arriscar não ser direito líquido e certo, a gente usa o procedimento comum, onde a gente faz ali uma ação de obrigação de fazer, com pedido liminar também do levantamento. Né? Tudo vai depender do caso concreto. Então, o advogado ele tem que ter essa intuição de identificar no caso concreto qual é a melhor estratégia. Por exemplo, você pode ir nos tribunais e tentar, eu desafio, Flávio, você encontrar uma jurisprudência só de 2023 para trás para quem queria fertilização in vitro. Não, Não não tem. conseguia, não. Mas de 2023 para cá, temos, inclusive, também, indo na tua, somos também pioneiros aqui em liberação de saque de FGTS para a FIV, né? Mas sabe por quê? Não é porque as pessoas lá atrás não tinham direito. É porque não tinham advogados especialistas na saúde de entender os pormenores que precisam ser levados para o processo, como um relatório médico decente, para poder conseguir a autorização judicial. Até porque a infertilidade no Brasil e no mundo, pela OMS, ela é uma doença, né? Inclusive grave. Gravíssimo. Né? E, John, então vamos lá. A gente já conseguiu explicar aqui qual é a oportunidade que a gente vai falar para os advogados, que se trata da usar a lei do FGTS, a lei de saque do FGTS, para rentabilizar aquela pessoa que tem ou que tem, a depender do nível ali de parentesco familiar, com uma patologia grave. A gente já esclareceu de uma forma bem didática que esse rol, que existe uma lei que traz um rol e que esse rol é exemplificativo. Portanto, existe um leque absurdo
em que o advogado pode atuar. Isso aumenta muito a autoridade e aumenta muito a possibilidade, na verdade, de escala, né? A gente já viu aqui que existem algumas vias judiciais. Eu queria entrar um pouquinho no seu escritório. Eu sei que você faz para várias patologias, eu sei que você faz para várias condições, inclusive, mas no seu escritório especificamente, para qual público saem mais ações de liberação de FGTS? Para qual público você vende mais? Com toda certeza, para os pais e mães de crianças autistas. Tá, Né? Então, nesse público, todo mês a gente tem várias ações de saque de FGTS sendo protocoladas. certo. Né? Por É, quê? vai lá, pode ir. Porque lá no site da Caixa tem uma informação, e aqui é o principal, o que eu vou falar agora é de suma importância para todos os advogados, porque quando a gente se especializa no produto, a gente entende a dor do público-alvo, a gente entende quais são as barreiras burocráticas que ele enfrenta, né? E Sim, uma das coisas que acontece é que lá no site da Caixa está dizendo que só tem direito nível 3 de suporte. exato. E pior, nível 3 de suporte que tenha feito, por exemplo, opção por saque aniversário, não vai conseguir sacar. E tem nível 3 de suporte que quando a pessoa vai lá e protocola e pede, e a pessoa tem 200 mil depositados, a Caixa vai lá e libera 6 mil. Só faz uma liberação parcial. E Parcial. a pessoa pensa que o direito dela é só aquele, quando na verdade ela tem direito à liberação do saldo integral. Sim, Inclusive, a gente já vai falar sobre isso. A gente já vai falar sobre isso. Então, para você que está em casa, se você trabalha com direito previdenciário, preste atenção. Se você trabalha com direito previdenciário e você tem uma cartela de pessoas com incapacidade, com doenças, seja lá qual for, não importa se você trabalha ali com BPCLO, se você trabalha com benefício por incapacidade temporário, por benefício de incapacidade permanente, fica aqui nessa live porque ela também é para você. Se você trabalha com direito do trabalho, fica aqui que é para você. Se você trabalha com direito da saúde, fica aqui. Se você trabalha também com direito de família, para aqui que vai sair uma excelente oportunidade de negócio para explodir o seu escritório no segundo semestre, tá? Então a gente já viu que pessoas doentes, pessoas com incapacidade podem se sacar o FGTS. Você já falou aqui de forma muito transparente que esse saque ele pode ser total, ele não é de acordo com o valor do tratamento, necessariamente. Você falou que existe muito essa questão do nível do autismo do nível 3 suporte. E até um absurdo isso tá na lei, né, Johnny? Porque assim, uma pessoa com autismo nível 1 do suporte não é menos autista do que a nível 2, do que a nível 3, né? É um absurdo. E a Caixa, embora o valor seja do trabalhador, a Caixa realmente faz de tudo para reter aquilo ali administrativamente. E ela faz de uma forma tal que realmente, aí que você falou, é muito verdadeiro. As pessoas acreditam ali que o direito dela está limitado e está mitigado aquilo que a Caixa falou. Então, só para fazer aqui a título de exemplificação, assim, para quem está do outro lado, você pode utilizar o FGTS, gente, em caso de algum paciente oncológico. Você pode usar o FGTS em caso de pessoas com HIV. Você pode usar FGTS em caso de pessoas, por exemplo, com dermatite atópica grave. Você pode usar para fazer fertilização in vitro. Você pode utilizar para pessoas diagnosticadas com autismo, com alguma deficiência, TDAH, a gente já conseguiu também. TDAH. Você pode também utilizar para cardiopatias graves, de uma forma geral, para tratamento de obesidade e para diversas outras patologias. Então, primeira coisa que seu raciocínio tem que pensar para enxergar essa oportunidade é ver se a pessoa tem alguma patologia ou condição grave. A segunda é se ela, alguma vez na vida, teve o FGTS. E se for uma criança, pode ser o pai, pode ser a mãe. Se for casado, pode sim ser o cônjuge, tá? É muito importante que se diga isso. Localizou essa pessoa com essas duas características, você pode entrar com uma ação judicial para sacar, obrigar a Caixa a liberar esse FGTS. Primeiro ponto, acho que muito bem esclarecido a condição e a investigação ali da oportunidade que você vai lá e vai trazer isso para você.
Segundo ponto, existe uma discussão, Johnny, sobre o meio isso, tá? Existe uma discussão sobre o meio de se fazer isso. Se por meio de um mandado de segurança, que é o que você utiliza muito, ou se por meio de uma obrigação de fazer, que é o que eu, por exemplo, utilizo muito. Quando identificar que é o caso de um MS, de um mandado de segurança, e quando é o caso de identificar que é uma obrigação de fazer com pedido liminar? Explica pra gente. Lá no escritório, a gente sempre faz o seguinte: quando o lead chega com a demanda, a gente analisa a jurisprudência do tribunal. Se a gente percebe que a jurisprudência do tribunal ela já está consolidada, e naquela jurisprudência se encaixa a patologia do cliente, a gente opta pelo mandado de segurança, porque ali a gente já tem uma previsibilidade de direito líquido e certo para conseguir. Por exemplo, as patologias que estão no rol, câncer, cardiopatia grave, espondiolite, né, HIV, essas patologias sempre nós utilizamos a estratégia do mandado de segurança, porque como já está escrito na lei, ok, vai dar certo. Se não estiver escrito na lei, como no rol que eles dizem ser taxativo, aí a gente analisa a jurisprudência. Se a jurisprudência já estiver consolidada, inclusive em outros mandados de segurança, a gente utiliza também o mandado de segurança. Agora, por exemplo, quando essa jurisprudência ainda está em construção, aí vem a função social do advogado especialista em direito da saúde, especialista em ações de saque de FGTS. Construir o futuro, né? Construir as jurisprudências que vão transformar a vida de tantas pessoas lá na frente. É muito gratificante para nós advogados não pensarmos só em grana, mas pensarmos em transformação. Quanto mais vidas a gente transformar com o nosso trabalho, mais nós vamos ser reconhecidos pelo próprio nosso trabalho. Isso é uma realidade. E quando você ajuda nessa construção do seu propósito, que é transformar vidas, você cria uma jurisprudência e aí outros e outros profissionais vão replicar essas decisões judiciais em suas localidades, nas pessoas que eles conhecem, nas pessoas que estão com patologia em qualquer lugar do Tá, Brasil. mas vamos voltar para a estratégia, tá? Então, via de regra, passo 1, você olha se a patologia está elencada expressamente ou não. Se tiver, você pode ir para o mandado de segurança, que é mais rápido. Se não tiver, você vai para o passo 2, que é exatamente mapear naquele determinado tribunal se existe um histórico de liberação pelo mandado de segurança ou se não, ou se há um entendimento de que, por não estar expressamente, não seria um direito líquido e certo, estaria ali se aplicando por analogia. Normalmente, nos casos aqui no escritório, a gente opta, como a gente faz muito FIV, né, saque da FGTS para FIV, e, gente, isso é uma oportunidade de ganho imediato incrível, porque a quantidade de mulheres que têm infertilidade diagnosticada é absurda. Vocês olhem a oportunidade que eu estou trazendo. A gente está falando de uma ação que ela pode ser aplicada a qualquer tipo de patologia grave, que você tem honorários altíssimos, muitas vezes, a receber. Então, por exemplo, aqui a gente faz muito a obrigação de fazer, porque os tribunais, ali, o Tribunal da Quinta Região, ele já tem o entendimento de que mandado de segurança, nesses casos, não é tão legal, então a gente entra com a obrigação de fazer, mas ainda assim, a Justiça Federal é muito célere. Então, ainda que às vezes a gente não consiga um liminar, a gente consegue ali num curto espaço de tempo já ter a sentença e a procedência da ação, né? Então, veja, a gente trouxe aqui, em primeiro lugar, o que é esse tipo de ação, o que é essa oportunidade, o que é essa ação que não está mapeada nos radares aí dos advogados. A gente trouxe o rol de patologias que podem ser exploradas e o poder de ampla escala. A gente trouxe agora a via, que você pode ser por via mandado de segurança ou por ação ordinária com pedido liminar. E a gente vai entrar agora na tese. Qual tese você utiliza? Quais são o direito ali, direto ao ponto, John? Quais são os fundamentos que você utiliza nessa ação para a gente passar tudo mastigadinho para quem está ali do outro lado, vai desligar lá e vai começar a ganhar dinheiro? A preservação do direito à saúde, ele se prepondera sobre qualquer tipo de outro direito, né? Por exemplo, a própria lei do FGTS vem dizer que não é possível o saque através de liminar.
E a gente educa muitos juízes nesse sentido, para dizer, quando o assunto é saúde, pode sim. Se o Verdade. juiz nega pelo 29B da lei, que é justamente que diz que a lei diz que não pode eliminar no FGTS, a gente agrava para educar o juiz para que na próxima ele não negue novamente. E, ó, Porque se for juizado, muitos juizados cabe cautelar, procedimento cautelar para subir com efeito de agravo, tá? É como se fosse um agravo, mas é um procedimento cautelar. Vai lá, John. isso. E aí, a fundamentação, a tese é justamente essa: o direito à saúde não pode esperar. Então, se a pessoa tem uma necessidade, tem uma urgência, tem um tratamento, ela precisa receber o dinheiro, porque aquele dinheiro, que é o X da questão que os advogados não entendem, já é do cliente. Ele está apenas bloqueado para saque. Ele está E custodiado ali na caixa, mas ele pertence ao trabalhador. exatamente. E o pior, o governo prefere dar aos bancos do que ao próprio trabalhador. Porque hoje, nessa ação, Flávio, eu não canso de dizer isso e alertar os advogados. Nós só temos um concorrente até agora, na verdade, dois. O primeiro é a ignorância, que as pessoas não sabem que tem esse direito. E o segundo, que é o mais forte, que deriva do primeiro, é os bancos oferecendo crédito fácil e rápido. Porém, o fácil e rápido é com juros monstruosos. Sim, sim. Né? Então, Então veja a possibilidade de escala de uma ação. É uma ação que você pode colocar um tráfego em estratégia. A gente já vai falar sobre tráfego aqui. Eu queria que você abrisse sua caixinha. A gente vai falar de tráfego de estratégia. Você pode jogar um tráfego ali e atingir pessoas do Brasil inteiro, porque de norte a sul do país existem trabalhadores, isso é um fato. Você pode, num tráfego, segmentar o público para saber se quer uma galera com FGTS maior, menor e por aí vai. Você não cobra nada para dar entrada, mas você tem ali, se for mandado de segurança, em uma semana, 10 dias, 15 dias, saindo o valor. E você tem níveis diferentes de precificação, ok? É uma ação com altíssimo poder de escala. E, John, como é que você precifica essa ação? pronto. Conforme eu estava dizendo que o dinheiro é do trabalhador, esse foi um dos principais entraves quando eu fui começar a trabalhar com o FGTS. O FGTS não foi eu que fui atrás, foi o cliente que veio. Veio e me perguntou se fazia. Na época eu não conhecia, não tinha estudado, não tinha mapeado, mas eu disse, eu faço. Ele perguntou quanto, eu disse 30%. Quando eu disse 30%, o cara tinha 100 mil, ele disse, eu vou lhe dar 30 mil reais de um dinheiro que é meu para você, nunca na vida, né? Então foi embora, não contratou. E aí chegou o segundo, a mesma coisa. Eu digo, peraí, vamos estudar isso aqui, vamos aprender isso aqui, vamos entender as dores do público para a gente identificar como cobrar. E aí a gente passou a fazer uma cobrança por faixas escalonadas de valores. A partir do saldo da pessoa, se ela tem um saldo até 20 mil, por exemplo, a gente cobra X. Se ela tem de 20 a 40, a gente cobra Y. Né? Se ela tem acima de 100 mil reais, a gente cobra 10%. Né? Então, depois que nós mudamos a cobrança para faixas escalonadas, a objeção de preço ela sumiu. Por quê? Porque os concorrentes que não conhecem, todo mundo dizia 30%, no máximo 25%. Eu já ouvi, por exemplo, advogado renomado, especializado em direitos autistas, e dizendo que não podia cobrar menos que 22%, porque seria uma prostituição. Eu acho ótimo Né? esse não pode. Aí tu tá faturando, pode falar, né? Aí tu tá faturando mais de 1 milhão com essa ação e o cara que é cobrando 22% não sai do canto. Mas vamos para cá. Vamos para cá. Você tem essa faixa escalonada. E aí você percebeu que quando você cobrava assim, aumentou o seu poder de escala, não é isso? Aumentou meu poder de escala. E quando esse poder de escala aumentou, eu tive uma percepção que foi o que mudou meu game. Eu preciso perseguir os leads que tenham bons saldos, que sejam funcionários de grandes corporações, de grandes empresas, E né? aqui vai o ouro dessa live. Como achar, John? Pronto. Primeiro passo, a gente tem que identificar duas coisas. Que FGTS eu quero fazer? Eu quero fazer FGTS para autismo?
Eu não vou fazer campanha que eu vejo as campanhas, chego e digo, meu Deus, essa pessoa precisa aprender. Que coloca tráfego num vídeo assim, se você tem uma patologia grave, saque seu FGTS. Qual a probabilidade de eu alcançar a dor de alguém eu falando assim? Mas se eu jogo um tráfego dizendo, se você é se você é trabalhador CLT, pai de autista, saiba, a ação de saque do FGTS é para você. Se você descubra como o FGTS pode te ajudar no sonho de ser mãe, Essa né? frase é minha, viu? Vou patentear. E Essa frase é aí, minha. e aí, você tem que fazer as campanhas. Primeiro passo é isso, para o público-alvo da patologia que você quer atingir. Se é câncer, e olha aqui, ó, tem muita gente que tem câncer que a Caixa está negando e muito, tá? Muito. Depois do autismo, o câncer é o segundo mais procurado. Por quê? Porque se a Caixa entender que o câncer está em estágio de regressão, ela vai indeferir. Né? Se Verdade. a Caixa entender que o câncer ele é pequeno, que eu não sei o que é pequeno, o que é grande, mas a Caixa tem esses dizeres, É. né? Ela vai indeferir. Então tem muito mercado no câncer também. Toda patologia que você imaginar tem mercado. E aí você precisa fazer esse tráfego voltado primeiro para o público-alvo que você quer atingir. Não dá para fazer uma campanha genérica de saco de FGTS para todas as patologias. Tá, É o Insight 01. O tá. Insight 02 é você colocar pinos nas clínicas de referência onde o tratamento ele é caro E particular. e particular. Você colocar pinos em centros administrativos de grandes empresas. Por exemplo, meus clientes, Vale, Odebrecht, Cobrais. Nubank, Petrobras, né? São Bancos em geral, onde fica o setor corporativo. isso, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, até funcionários da Caixa Econômica são meus clientes, que nem eles conseguem administrativamente. Para você ver o poder da ação. Porque se Sim, fosse fácil, o funcionário ia arrumar um meio de conseguir liberar o dele, com né? certeza. Jeitinho, E né? não Todo consegue, país é um jeitinho. né? Justamente. E aí, esse é o segundo passo. Quando você faz isso, aí você começa a receber leads qualificados. E aí vem o Insight 03. Bora lá. Conversar, vender para um lead desse nível, se você tiver uma equipe de venda treinada para ter um script perfeito para vender para esse nível, é muito mais fácil a venda, é muito mais gostoso o processo de venda, porque você está conversando de igual para igual com pessoa que tem um alto Esclarecida, né? esclarecido, um alto poder intelectual, né? E também é o cliente que aqui vem as pessoas dizem, mas o cliente vai sacar sozinho na caixa. Vai. Não sai alvará no nome de advogado para ir buscar, não. É o cliente que vai buscar. Mas até hoje, tendo protocolado aí mais de 300 ações de saque de FGTS nos últimos 2 anos, eu tenho zero E inadimplência. outra, você pode ter, principalmente a gente que participa de um ecossistema grande como a gente, que tem parceiros em todo lugar do Brasil, a gente consegue, se for o caso, eu nunca precisei, mas a gente consegue, se for o caso, valer-se de um colega para ir lá e acompanhar no saque. Tem como resolver, né, John? Tem como É, resolver. John, exatamente. responde para mim quantas ações, mais ou menos, você fecha por mês e quanto que isso reverte de faturamento para você? Pronto, vamos lá. Só com o FGTS puro, a gente fecha por mês entre 3 e 15 ações de FGTS, né? E aí os honorários eles vão variar. O meu ticket mínimo no FGTS ele é R$ 3.500. E o Tá. máximo já chegou a 60 mil em uma única ação, Eu né? fechei uma agora, John. E assim, eu não tinha feito escalonado. Foi uma. Agora não, foi uma anterior, depois, antes da tua aula. Eu fechei uma agora que eu digo, né, tá fechado, já saiu a sentença. Uhum. 300 mil de FGTS foi 10%. Então vai sair 30 mil 30 aí. reais. Pois é, em uma Facinho. única ação, não é? Então, por exemplo, se você fizer o seu trabalho bem feito, no mínimo você vai fechar 2 ações por mês. No mínimo. E se você fechar 2 ações por mês para esse público, você vai ter, no mínimo, nessas 2 ações, R$ 30 mil de honorários, E né? outra.
R$ 30.000 numa ação isca. Ou É de uma isso que eu ia ação, ou dizer. uma ação de LTV. Porque se a pessoa tem uma patologia, gente, presta atenção. Se a pessoa tem uma patologia e você liberou o FGTS, você pode trazer uma consulta, um exame, uma terapia, um remédio, um benefício previdenciário, uma isenção, vamos para câncer, até de financiamento de imóvel. É uma oportunidade que Exatamente. grita ali se você tiver estratégia suficiente. Você usa essa ação como isca, John? Com toda certeza. O FGTS, eu chamo de ações de entrada. Eu tenho duas ações de entrada no FGTS, no escritório, que são ações que eu prospecto com tráfego, com o intuito de quando eu fechar com o cliente, depois eu fazer LTV e vender mais para eles. É o BPC e o FGTS. No FGTS, com toda certeza, você vai conseguir vender outras ações para eles, principalmente negativa de tratamento, negativa de terapia. Né? Então, quase todos os meus clientes de saque de FGTS tornam-se meus clientes de ações de saúde, para conseguir medicação, para conseguir canabidiol, para conseguir terapia fora da rede credenciada, né? Para Ação de conseguir a exame não e indenização, coparticipação, a né, John? redução da coparticipação. Ação de exame também, que tem um grande poder de escala. A ação de exame também, né? Então, na realidade, quando eu digo que eu faturo 1 milhão por ano, R$ 100.000 por mês, eu não estou dizendo que eu faturo só com o FGTS. O FGTS entra e eu sei pegar o cliente e olha, o cliente, Flávio, quando tem uma experiência satisfatória, ele não larga a sua mão nunca mais. Ele é grato, né? Ele é muito grato. Nós vamos construir uma tese agora para um cliente que entrou através do FGTS, para o nosso escritório, que é uma tese para que não tenha limite de abatimento no imposto de renda com os gastos com educação. Porque tem um limite nisso lá Sim. no. E ele entrou em contato com a gente para isso, nós vamos construir a tese para ele, e ele pagou à vista os honorários de estação. Né? Interessante. Entrou pelo FGTS. Mas Então, vamos focar aqui. Então, a gente pode usar a ação do FGTS estrategicamente para ampliar o escritório de duas formas. Uma forma como isca, para a partir dessa incapacidade, a gente vender duas, três, quatro ações, seja ela trabalhista, seja ela de saúde, seja ela previdenciária, e às vezes até bancária, né? Às vezes até bancária. E a gente pode também usar a ação de FGTS como um LTV, ou seja, eu já tenho cliente no meu escritório. Vamos supor que eu sou advogada da área da família. Se tem algum advogado da área de família, coloca aqui família, para eu entender que essa mensagem está indo, tá, gente? Diretamente para você. Então, vamos supor, John, que eu sou advogada de família. Eu também posso utilizar essa ação do FGTS como uma ação para vender duas, três, quatro vezes mais ao cliente. Por exemplo, se eu sou advogada de família e esse cliente está na minha base, eu já vendi com certeza um divórcio, uma guarda, um alimento, uma revisão de pensão, alguma coisa desse tipo. E aí eu sei que a pessoa trabalha, sei lá, num banco X da vida, tem uma renda alta, e sei, ó, a Lúcia colocou aqui, família, ó, então preste atenção. O Israel também, então preste atenção que essa mensagem que eu vou dar agora pode alavancar teu escritório de família. Só com essa ação que o Johnny está trazendo. Então, vamos supor que você já tem aí uma união estável, um divórcio, uma revisão de alimentos, uma execução de alimentos. Você sabe que essa sua cliente, por exemplo, se ela for mulher, trabalha ali no banco X. E, obviamente, ela é CLT, ela tem FGTS. Normalmente, trabalhando em banco, alto FGTS. Você sabe que ela está com câncer, você sabe que tem uma filha que tem autismo, você sabe que ela tem um diagnóstico de infertilidade, ou você sabe, por exemplo, que o filho está investigando um TDAH, por exemplo. O que você tem que fazer? Você tem que trabalhar a tua base. Pode ter ouro dentro do teu escritório e você não sabe. Você precisa aplicar o protocolo de múltiplos honorários. Advogado que não sabe do protocolo de múltiplos honorários joga dinheiro no lixo. Então, o que é que você tem que fazer? Você manda uma mensagem para os seus clientes da base de família e fala, olha,
Você que tem saldo de FGTS, que tem aí um filho, um familiar, ou que está passando por algum problema de saúde, me manda uma mensagem aqui que a gente pode sim liberar esse valor para que você tenha um pouco mais de conforto, para que você possa custear determinados tratamentos, para que você tenha um pouco de dignidade, que foi o que o Johnny trouxe aqui, um pouco mais de alívio. Gente, parece simples, mas uma conduta como essa pode te render honorários altíssimos. Então, a galera que digitou família aí, coloca se fez sentido essa informação. Ó, a Denise está perguntando aqui o que é LTV. Denise, LTV é uma sigla de um nome em inglês, que ele representa ali o tempo que o cliente passa no teu escritório e a capacidade de você vender 2, 3, 4 vezes para esse mesmo cliente. Abrasileirando aqui, falando em linguagem muito direta, é você vender 2, 3, 4 vezes para o mesmo cliente no esteira de produto. Imagina uma esteira de produto, você vendeu uma, vai vender outra, vai vender outra, vai vender outra. Isso é um LTV de forma estratégica, de forma bem direta, assim. Ó, a galera dizendo que fez muito sentido, John. Você faz como é que você trabalha a sua base, Johnny? Trabalho pronto. Eu tenho um questionário que eu Boa. subo no Zapsai junto com os documentos que o cliente vai assinar. Boa. E esse questionário, ele vai trazer para mim algumas informações para que eu possa fazer CLTV. Por exemplo, se o cliente entrou por outro tipo de ação, eu vou primeira coisa que eu vou perguntar: você trabalha de carteira assinada? Você tem plano de saúde? Você está tendo alguma negativa do plano? Né? Então, eu mapeio o cliente quando chega, eu cerco ele de possibilidades. Eu só não vou entrar em contato com ele se ele responder não a todas as perguntas do formulário. Sim. Né? Mas, por Dados exemplo, é muito importante, né, Johnny? A gente com certeza, foi a quando galera não você, dá você vazão falou aqui. em direito da família, eu percebi tanto a oportunidade que lá no BPC, eu vendo para minhas mães de BPC a ação de alimentos. Por quê? Porque eu coloquei lá no BPC, você tem problema com pensão alimentícia? Todo mundo responde que tem. E eu vendo, faço uma ancoragem para pagar os honorários junto com o atrasado do BPC e eu aumento o faturamento do meu escritório de forma tão simples, porque Essa ancoragem é muito legal, é muito o, estratégica, né? o alimentos é a única ação que a gente sabe que não vai perder, né? É, mas voltando para cá, e aqui eu quero colocar mais uma pimentinha aí. Você falou de duas situações, eu vou colocar uma terceira. Bora. Tem uma frase que diz o seguinte: a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Verdade. Qual é a probabilidade de alguém que fechou o contrato com você, que tem R$ 300.000 no FGTS, conhecer outra pessoa que tenha R$ 300.000 no FGTS e que tenha o mesmo problema que ele tenha? Bem maior do que uma pessoa que ganha um salário mínimo, isso é óbvio. Né? Então, o que acontece? A gente criou um programa de Indicação. indicação. Não é só pedir indicação por pedir, porque a gente sabe, o mundo hoje ele é movido por grana, né? Então, o que acontece? Tem muitos clientes que nos indicam de forma independente simplesmente pela experiência satisfatória do cliente que eles tiveram. Mas quando eu percebo clientes nos indicando de forma satisfatória, eu exploro isso, eu chego para ele e ofereço um programa de indicação, né? Tá? Aqui Para em que ele casa, aqui no tenha, escritório é PIC, Programa de Indicação Comissionado. pois é, que para que ele tenha redução dos honorários que ele for pagar quando o benefício dele, o FGTS dele for liberado, e se caso ele já tiver pago os nossos honorários, ele ganha cashback do valor do outro cliente que pagar os honorários para o escritório. Então, de Boa. vez em quando, um cliente entra em contato, ó, fulano sacou, não foi? Manda meu cashback. Eu digo, mando com todo prazer, Com né? gosto. Com E aí gosto. você vai trazendo ali canais de profissionalizar indicações e você vai aumentando o fluxo de oxigênio e de grana dentro do teu escritório. Johnny, vamos ler algumas perguntas aqui, que eu até anotei. A melhor estratégia, Google ou Instagram? Eu utilizo as duas. E eu utilizo as duas de forma conexa. O Tá, Google ele é muito bom. Inclusive, o Google, para mim, por muito tempo, foi a melhor, tá. né? Só que
quem me conhece sabe, eu tive um problema de sociedade e meu Google deu muito problema depois do fim dessa sociedade. Eu conseguia ser top 1 nacional no orgânico para a palavra saco de FGTS para pais de É autista, verdade. né? Depois que eu tive que dissolver, mudar o URL, mudar site, meu site, pum, caiu lá para a terceira página do Google. E, por consequência, não sei explicar exatamente por quê, o tráfego também não começou a imprimir tão bem. Mas, se você fizer um tráfego estratégico, ou seja, palavra-chave convergindo com o que está escrito no título do seu anúncio, convergindo com o que está ou no seu blog ou na sua landing page, se pingar no WhatsApp, e aí eu digo sem medo de errar, geralmente a Meio de venda qualificado você fez. geralmente na venda a gente diz que é 10%, né, a taxa de conversão Aham, de quem mandou mensagem para quem fechou. sim. Se o cliente vier do Google nessas condições que eu te falei, é Aí, ó. 50% a chance de Aí, ó. fechar. Cada dois a gente fecha um. Beleza. Pedido administrativo tem que ter? Pronto. A gente tenta ao máximo evitar a necessidade do pedido administrativo. Né? A gente tenta montar uma estratégia processual para que não precise. E em 90% dos casos a gente consegue. Tá. Naqueles em que a gente não consegue, aí é preciso fazer o pedido administrativo, que é qual? Aquela patologia que está no rol e que a pessoa não tem opção por saque aniversário e nem empréstimo. Aí, a maioria dos juízes vão A solicitar caixa. vai barrar em razão de não ter o pedido administrativo. Porém, caso a caso, eu ainda tento evitar a via administrativa. Né? Então, por Tá. exemplo, se a pessoa fechou comigo, eu vou tentar furar a fila administrativa. Quando eu não consigo, a liminar do juiz sai no sentido de obrigar a Caixa a abrir o processo administrativo. E aí eu tenho um cliente na minha base já, com contrato assinado e com previsibilidade de honorários. Johnny, e quando você ganha tudo e a bendita da caixa descumpre e não libera? O que você A- faz? Acontece bastante. Ó, Acontece. Eu tô com um monte aqui, inclusive. a gente tem um procedimento operacional padrão no setor financeiro que começa a partir da intimação da decisão favorável. A Tá. gente, a gente não espera intimação no processo para começar a agir. Né? Assim, intimação da Caixa, que eu me refiro. Né? A gente tem a Uhum. decisão, a gente envia para o cliente, pede para que o cliente compareça na Caixa que a gente colocou a autoridade coautora e Tá. que lá protocole esse pedido administrativamente para autorização de saque pela via judicial. Uma Uhum. coisa que a maioria esmagadora dos advogados não sabem, mas por eu já ter advogado para clientes que são funcionários da Caixa, eu aprendi muita coisa com eles. Por Claro. exemplo, a Caixa, nenhum funcionário da Caixa tem autorização para cumprir decisão judicial, funcionário da Caixa Física lá, os Tá. atendentes, para cumprir decisão judicial quando a Caixa é ré. É protocolo interno da Caixa, independentemente de ter alvará, independentemente de estar dizendo que cumpra assim 24 horas, é protocolo interno da Caixa, consultar o jurídico, e o jurídico é quem vai dizer se vai autorizar ou não o saque. E Uhum. aí a gente pede para o cliente fazer isso. Pedir autorização, pedir a consulta ao jurídico e pedir o número do protocolo de consulta ao jurídico. Tá. Feito isso, aguarda-se ali 3 dias para a decisão Magistrado sair. do magistrado, não, a decisão do Do jurídico da jurídico, Caixa. desculpa, do jurídico. E aí o jurídico da Caixa autorizando, beleza. O jurídico da Caixa negando, a gente já vem para o processo, e aí é importante, porque no mandado de segurança, a decisão, por força da lei dos mandados de segurança, ela é exequível independentemente de recurso, né? Uhum. Então a gente já entra com uma execução provisória de sentença, alegando descumprimento da Caixa. Entendi. Entendi. Muito bacana. Johnny, esgotamos nosso tempo. Galera que está aqui, que quer saber mais sobre o saque do FGTS, vai lá, segue o Jones,
sabe? Entra no perfil dele, tem muita coisa bacana lá. Ele vai fazer uma sequência de lives aqui e vai abrir uma caixinha de pergunta depois dessa live, fazer uma sequência de stories e vai abrir uma caixinha de pergunta. Segue lá o Jones. E para quem não sabe, o Jones é nosso palestrante na imersão Saúde e Foco 2025 edição São Paulo, confirmadíssimo. A gente já estruturou a palestra dele, né, Jones? Ele vai abrir a caixa toda na nossa imersão. Então, tem muita informação no Instagram do Johnny, segue lá. Inclusive, quem veio da live, coloca lá live, que ele vai ter uma surpresa. Eu não vou falar agora, mas ele vai ter uma surpresa para você. Você vai ser direcionado lá a um grupo exclusivo do WhatsApp. Vai ter bastante informação bacana, tá bom? Então, Johnny, espero você na nossa imersão. Sei que você vai arrebentar, trazer tudo. Galera que quer saber mais informação, segue lá o Johnny também no perfil dele. E essa live vai sim ficar salva e depois vai para o meu canal do YouTube. Espero que as nossas informações que a gente trouxe aqui, ajude você, advogado, que é seu arroba, Johnny. Coloca aí, por favor. É Johnny Guimarães, mas ele vai colocar aí. Espero que a informação aqui, para você que é advogado previdenciarista, para você que é advogado trabalhista, de família, da área civil em geral, vocês tenham conseguido enxergar o tamanho da oportunidade e da escala. O Johnny é, sem dúvida, a maior autoridade do país quando o assunto é saco da FGTS e ele veio aqui para trazer as informações. A Denise está perguntando quando será a imersão? Dia 29 e 30 de agosto, em São Paulo, no Vila Blue Tree. Quem quiser saber mais informações, lá no meu link aqui da bio, quando você clica, vai abrir uma página de links e o primeiro link vai ser o da imersão. Então, é só clicar lá, adquirir o seu ingresso. A gente já está no terceiro lote, já esgota. E o Johnny vai ser nosso palestrante. Johnny, brigadão. Deixa a tua mensagem final aqui para o pessoal. E muito obrigada por essa entrega de sempre. Eu sei que você vai arrebentar na nossa imersão. Ô, Flavinha, agradeço demais. Eu estou bastante motivado e ansioso por estar na sua imersão. Subir lá no palco de tanta gente grande, né? Quem ainda não adquiriu, vai lá no perfil da Flávia Marinho e adquire a imersão, porque, olha, eu vou dizer com toda certeza, imersão, ela muda seu game. Por quê? O principal de uma imersão, além de todas as palestras, de tudo que for falado, é a energia que você vai sentir, né, nos advogados que fazem grana e que não têm medo de entregar o ouro. E Né? falando em imersão, né, Johnny? Tem imersão dia 5 de junho, não tem? Tem uma imersão dia 5 de junho, amanhã, né? Se você quiser participar, uma imersão sobre saque da FGTS, vai lá no meu perfil, entra no grupo do WhatsApp, entra na página, que venham para cá, porque com certeza amanhã, se eu entreguei aqui, acho que 1%, lá tem 99% para ser entregue. Né? Lá e na imersão Saúde e Foco. E na imersão Saúde e Foco, eu estou preparando algo muito diferente que eu espero impressionar até a minha mentora, né, Flávia? Vamos lá, vai ser top. Gente, bom almoço para vocês, boa quarta-feira. Para mim é como se fosse segunda, acabei de chegar da premiação ali da QIFA, então boa Eu vi. quarta-feira. O Johnny é a prova de que é possível. A gente está falando de um cara que entrou no digital há pouquíssimo tempo, que é do interior da Paraíba, uma cidade com 20 mil habitantes e já chegou num faturamento anual aí milionário de verdade, né? Então, ele é a prova... a plaquinha ali. E a placa é verdadeira porque fui eu que dei, tá, gente? Tô atestando que é verdade, nessas placas fakes que existem por aí, não. Então, quem quiser aprender, quem quiser decolar, tem que andar com gente que já teve resultado, tá? Então, te espero na imersão Saúde e Foco. Quem quiser mais informações sobre essa ação espetacular, segue lá o Jones, ele vai fazer uma sequência de histórias, você vai ser direcionado para o local correto. Johnny, um beijo grande, meu querido. Boa semana, tá bom? Um abraço, obrigado a todos. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.